Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Em discurso na ONU, Bolsonaro critica a imprensa, governos europeus e aqueles que dizem que a Amazônia é patrimônio da humanidade. Em Mato Grosso, o impacto da alta do óleo diesel pode gerar um custo adicional de mais de 46 milhões de reais aos produtores de soja. Fim da Lei Candir está na agenda do plenário do Senado hoje. Exportações podem ter taxas com término da isenção do ICMS. A alfândega chinesa indica que a Argentina vendeu mais carne bovina para a China nos primeiros meses de 2019 do que o Brasil. Na previsão do tempo, tem risco de granizo para Paraná, São Paulo e Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. O Mercado e Companhia já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro discursou hoje na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York, Estados Unidos. A questão ambiental do Brasil foi foco do pronunciamento de Bolsonaro, que durou cerca de meia hora. No discurso, o presidente criticou a imprensa internacional, governos europeus e afirmou que a Amazônia está intocada. Veja só. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Agradeço àqueles que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta. Em especial, o presidente Donald Trump, que bem sintetizou o espírito que deve reinar entre os países da ONU. Respeito à liberdade e à soberania de cada um de nós. Não podemos esquecer que o mundo necessita ser alimentado. A França e a Alemanha, por exemplo, usam mais de 50% de seus territórios para a agricultura. Já o Brasil usa apenas 8% de terras para a produção de alimentos. 61% do nosso território é preservado. Nossa política é de tolerância zero para com a criminalidade, aí incluídos os crimes ambientais. O cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes, analisou o discurso de Jair Bolsonaro da ONU. Para ele, os pontos destacados pelo presidente são positivos em meio ao cenário político atual. Veja só. O discurso do presidente Bolsonaro junto às Nações Unidas foi uma oportunidade do Brasil minimizar os efeitos negativos em termos de credibilidade decorrentes da Celema em torno da questão ambiental, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico. A estratégia que o governo decidiu para esse discurso foi explicitar as bases ideológicas e programáticas da política externa brasileira e da sua visão em torno da comunidade internacional. Então, nesse sentido, foi muito marcante a associação entre o desenvolvimento das instituições multilaterais e a agenda de esquerda do ponto de vista político. E
E a gente recebe aqui no estúdio Miguel Daúde. Tudo bom, Daúde? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aí nos prestigiando. Daúde, o discurso aí do Bolsonaro criticou os governos europeus, em especial aí a França e a Alemanha, depois da repercussão internacional com as queimadas aí nos biomas da Amazônia. Você acha que a linha aí que o Bolsonaro seguiu aí é o que o mercado esperava realmente? Olha, eu não sei se é o que o mercado esperava, mas é o que ele devia de fazer. Exatamente esse discurso foi de Jair Bolsonaro, não foi de nenhum assessor. Eles podem ter dado lá uma questão de ordem, mas é o que o Bolsonaro pensa, é o que o Bolsonaro imagina sobre o nosso país. Isso, meus amigos, mostra coerência. Ele não foi lá para agradar ninguém, para lamber bota de ninguém, como dizem alguns. Ele foi lá para marcar a posição do Brasil. Qual é a posição do Brasil? A Amazônia pode ser necessária para a humanidade, mas a Amazônia nunca foi, espero que nunca será, um patrimônio da humanidade, onde se dita regras nas nossas florestas. Então, isso ele deixou bem claro. Ele deixou bem claro a questão religiosa, deixou bem claro a questão diplomática, deixou bem claro uma série de posições que ele vem defendendo. A questão indígena, né? Hoje os indígenas têm 14% do nosso território. A área agricultável hoje do Brasil, que se usa para agricultura, chega a 8%, 9%. Né? Os índios hoje no Brasil, é que essas ONGs não vêm conhecer os índios mesmo, que estão se prostituindo, que estão alcoolizados, que estão deteriorados nas suas aldeias, explorados por alguns caciques, né? Como o Rony, né? Então, quer dizer, na realidade ele deixou a posição clara. Eu, particularmente, sem tentar forçar alguma coisa, eu acho que ele foi natural, ele defendeu a agricultura, ele defendeu o Brasil, ele defendeu a democracia, ele colocou claramente a posição, né, em relação ao governo anterior, o assalto ao Brasil. Então eu acho, Kelly, que o Bolsonaro ele agiu de acordo com o que ele sempre falou, de uma forma diplomática. E só para mais uma coisa, a Assembleia estava lotada. Tinha mais de 150 chefes de Estado ou representantes na Assembleia. Daúde, brigadão aí pela sua participação com a gente. Uma boa tarde. Vamos acompanhar o que o mercado vai analisar aí. O mercado, olha, vai ter gente que vai criticar, que ele criticou a imprensa internacional, que ele disse coisas que não devia de dizer. Quer dizer, na realidade ele falou o que ele sempre defendeu. Num ponto importante, a questão da corrupção, ele enalteceu o trabalho de Sérgio Moro. Evidente, Sérgio Moro tem uma repercussão internacional, acho que esse é um fórum muito coerente e ideal para que ele faça isso. E outros aspectos, né, que cabem aqui, não vou ficar elencando tudo que ele falou. O que eu gostaria de dizer era exatamente isso. Bolsonaro foi Bolsonaro. Isso mostra, meus amigos, ele pode errar em muitas coisas, mas ele não mente, ele tem uma visão do Brasil, que certa ou errada nós vamos discutir aqui. Vocês me conhecem, vocês sabem, que eu critico piamente essa questão da política econômica do Paulo Guedes. Eu critico mesmo, está nos colocando próximo a um grande abismo, porque esse liberalismo que ele está colocando, o Brasil está definhando, a dívida não para de crescer. Então, nenhum país consegue crescer quando a dívida cresce mais que o PIB. É evidente que você entra numa espiral muito negativa. Eu acho que esse é o aspecto que eu critico, mas os demais pontos eu acho que ele agiu corretamente e eu concordo plenamente com o que ele colocou, é a posição que ele marcou nessa Assembleia Internacional da ONU. Em Mato Grosso, o impacto da alta do óleo diesel pode gerar um custo adicional de mais de 46 milhões de reais aos produtores de soja. A gente vai conversar com o Luiz Patroni, que tem mais informações aí direto de Cuiabá. Patroni, conversa aí um pouquinho com a gente, explica aí que situação é essa e essa análise que está sendo feita aí no estado. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Pois é, né, Kelly? É menos dinheiro no bolso do agricultor aqui de Mato Grosso, né? Já vive uma safra aí a mais cara da história, tendo que apertar
aí o cinto para tentar alcançar rentabilidade nessa safra e claro que quaisquer aumentos relativos aos custos de produção também impactam no bolso do produtor, né? Com o aumento anunciado na última semana, né, do preço do óleo diesel nas refinarias, esse aumento, claro, é repassado para os postos, né, e também para os TRRs, onde os produtores costumam comprar o diesel aí para as fazendas. E aí há duas possibilidades desse custo chegar ao produtor nesse momento. Inicialmente, uma dessas maneiras seria por meio de um transporte mais caro, né, trazendo os insumos para as fazendas, mas é claro que os insumos já estão nas fazendas, o plantio da safra já começou. A segunda maneira, e essa sim que gera esse custo calculado que a gente vai mostrar agora, é justamente nas operações internas ali, ou seja, com o maquinário, né, a movimentação de máquinas, de tratores, né, pulverizadores nas fazendas nesse momento, onde o diesel evidentemente é o combustível utilizado. E aí que vem essa grande conta, né, um aumento que pode parecer mínimo quando você olha por apenas 1 hectare, ele se torna um aumento gigantesco quando multiplicado pela área total cultivada com soja aqui em Mato Grosso. No caso específico dessa cultura, o impacto pode chegar a 46 milhões e meio de reais nesta safra de soja só com as operações internas na fazenda. Essa conta foi calculada pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O Marcel Durigon, que é o responsável pela área de rentabilidade da agricultura, esteve aqui conosco e traz um pouco essas informações. Vamos ver a análise dele. Esse aumento do diesel nesse momento acaba tendo um maior impacto, né, na previsão dos custos do produtor. O produtor de milho vai semear o milho só em 2020, mas né, pensando em segunda safra, e o custo hoje por hectare do milho, do diesel, né, em torno de R$100 por hectare. Então a gente vai ver aí um aumento proporcional maior para o milho do que para a soja, porque esse produtor vai ainda adquirir esse diesel, né, e muitos dos fertilizantes também que vão chegar para o milho vão chegar ainda, então vai ter esse aumento ainda do custo, né. Logicamente que isso depende muito da negociação que o produtor fez, né, com a misturadora, com a revenda, né, com a empresa que lhe vendeu esse fertilizante, por exemplo. Um pouco mais de 60% dos fertilizantes para o milho já foram adquiridos em Mato Grosso, né, então ainda tem um pouco aí do fertilizante para ser adquirido que provavelmente vai sentir esse aumento sim do preço do diesel. Se a gente for ver hoje aproximadamente o custo do frete, né, do fertilizante, a gente calcula aproximadamente R$13,20, R$13,30 de aumento aí por hectare, né, no fertilizante do milho devido a esse aumento aí de 4,2% nas refinarias, né, se for também atrelado à mesma proporção nas distribuidoras. Muito bem, a gente viu aí o Marcel, na verdade, falando agora sobre o milho, né? Ele entrou falando o trecho em que ele comenta sobre o impacto no milho. Lá na segunda safra, esse custo tende a pesar mais no bolso dos produtores, justamente porque os produtores de milho, 60% dos insumos foram adquiridos por enquanto, então tem muito insumo para ser ainda adquirido e aí sim, esse impacto do diesel deve também pesar na conta desses produtores. E como ele frisou ali, né, com o preço do milho, né, é uma commodity que ela vale menos no mercado do que a soja, 3 vezes menos, como ele pontuou bem ali. Claro que qualquer aumento de custo tem uma proporção maior, um impacto maior no bolso dos agricultores. Para a gente pontuar, Mato Grosso estava acompanhando agora, né, o balanço da última semana, segundo a Agência Nacional de Petróleo. O preço aqui médio do óleo diesel aqui no estado, ele é o maior dentro dos estados produtores, né, de grãos, aí, em torno, nas distribuidoras, de R$ 3,48, esse é o preço médio da última semana aqui em Mato Grosso. Esse custo é pelo menos 20 centavos acima do valor cobrado, do valor praticado em média em estados vizinhos que também produzem grãos, como por exemplo Mato Grosso do Sul e também Goiás. Esse é o preço nas distribuidoras, ou seja, o produtor aqui em Mato Grosso, claro, tem um custo aí logístico que acaba impactando no preço desse combustível. Vamos ouvir agora, então, o que o Marcel disse com relação à soja, o impacto dos agricultores, no bolso dos agricultores que produzem soja aqui no estado com esse aumento do diesel. Vamos lá. Hoje, o diesel consumido internamente, a gente calcula em torno de R$114, R$115 por hectare do custo com combustíveis, né, na propriedade diesel. E se a gente for colocar aí essa taxa que a Petrobras agora colocou nas refinarias, né, sobre o diesel, 4,2%, se a gente for repassar a mesma proporção desse aumento para o diesel TRR, né, para o diesel que o produtor vai utilizar lá na fazenda, a gente vai ter um aumento aí de custo por hectare de R$ 4,80 aproximadamente, né. Em relação a fertilizantes, corretivos de solo, né, calcário, por exemplo, que são insumos que têm um custo elevado do transporte, né, do frete em cima até chegar na fazenda, o que a gente pode dizer é que no caso do produtor de soja,
a maior parte dos fertilizantes já estão com o produtor, já estão na fazenda, né? Então não vai ter não vai ser afetado, né, esse custo do produtor pelo aumento agora do diesel. É lógico que o produtor ele já vem um pouco triste aí por vários outros aumentos que aconteceram no custo de produção, né? E qualquer outro aumento ele fica bem triste, né? Então isso acaba sendo um problema, né? Acaba sendo uma dificuldade maior que ele tem que enfrentar aí. E com todos os problemas aí políticos e econômicos que a gente está vendo a nível mundial, né? É sempre importante o produtor estar atento aí ao mercado, né? Para tentar tomar a melhor decisão aí, né? Principalmente com esses custos que vão aumentando aí, que não são previstos, né? Pois é, como ele frisou bem, né? Custos que não estavam previstos, né? Por isso que o impacto muitas vezes ele acaba sendo até maior do que o próprio valor financeiro, né? Ou seja, o produtor tem que tirar dinheiro de onde não estava prevendo aí, justamente para arcar com essas novas despesas. Como o Marcel explicou bem, esse impacto leva em consideração apenas o custo dentro da fazenda, como eu disse anteriormente, porque a despesa adicional que seria, né, também considerada com o transporte ali dos insumos, essa foi descontada justamente porque mais de 95% dos produtores já adquiriram, ou melhor, mais de 95% dos insumos que vão ser usados nessa safra já estão adquiridos pelos agricultores, por isso já estão nas fazendas, então essa conta não foi levada em consideração. Outro ponto que também ficou de fora dessa análise, isso é importante também mencionar, é aquela custo adicional com o transporte da safra. Por que não foi levado em consideração esse ponto? Justamente porque ainda está muito distante, né? A safra está começando a ser plantada agora, tem muita água para rolar, então não vale a pena calcular esse impacto com o preço hoje do óleo diesel. De qualquer forma, o custo adicional que a gente já vê aí é de pelo menos aí 46 milhões de reais saindo do bolso dos agricultores. Kelly. O destaque agora é que a China comprou mais carne bovina da Argentina nos 7 primeiros meses deste ano do que do Brasil. De acordo com dados da alfândega chinesa divulgados ontem, os embarques argentinos alcançaram 186 mil toneladas no período. Já as vendas brasileiras somaram 180 mil toneladas. O volume exportado pelos argentinos representa 21,7% das importações chinesas. Para comentar esse assunto, a gente conversa agora com o Fernando Iglesias, analista das safras e mercado. Fernando, boa tarde, bem-vindo. Esses dados chineses mostrando que o Brasil exportou menos carne bovina para a China do que os nossos vizinhos argentinos, é um sinal de alerta aí para os nossos pecuaristas? Bem-vindo. Boa tarde a todos. De maneira alguma. A grande questão que o mercado precisa observar é que a China tem uma necessidade de compra muito grande. Então ela está comprando basicamente proteína animal da China, da Argentina, do Brasil, até mesmo nos Estados Unidos, mesmo com a guerra comercial em curso, tem bons volumes de carne suína sendo absorvidos pelo mercado chinês. A avidez da China é muito grande nesse momento, com um surto de peste suína bastante descontrolado. Então, é natural que ela importe volumes de quem tiver carne disponível para oferecer. O governo chinês também informou aí que nos 8 primeiros meses deste ano o país aumentou aí em 40,4% aí as importações de carne suína devido aí à peste suína africana que atinge os plantéis por lá. Como é que o Brasil pode se beneficiar ainda mais nesse cenário? Bom, como o surto é de difícil controle, é muito complicado você imaginar que a China saia do mercado de importação de proteína animal nesse momento. Então o Brasil segue como uma das principais opções nesse mercado. Não tem muito mais o que o Brasil fazer, já mandou aquela lista de 30 frigoríficos, 17 de carne bovina foram recentemente habilitados a exportar para a China, assim como 8 frigoríficos argentinos que processam carne bovina também foram habilitados. Isso é só mais um sinal que a China está muito impetuosa no mercado e tem uma necessidade de compra muito grande. Justamente para essa questão, em torno de 40% do rebanho chinês já foi dizimado em função da doença. Então, a necessidade de compra é muito grande. Você falou aí da carne bovina, então aí existe aí um poder de compra aí de carnes de frango e bovino. Essa é uma oportunidade para o Brasil também? Sem dúvida alguma. A China está, como o preço da carne suína disparou no mercado doméstico chinês, ela tem optado também por comprar outras proteínas em grande proporção, justamente para dar uma amenizada nessas questões. A primeira escolha de redes hoteleiras, instituições governamentais e cadeia de restaurantes é comprar a carne de frango porque ela é mais acessível, é mais barata do que a carne bovina. Mas os volumes importados de carne bovina também são substanciais. E a tendência é que as 3 principais proteínas que são consumidas ao redor do mundo sejam importadas em grande proporção pela China nos próximos 2 ou mesmo 3 anos. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.